Olá pessoal, hoje nós iremos falar um pouco da lei da NBR de número 12298. Essa lei, ela veio abordar a representação da área de corte por meio de achuras em desenho técnico. Primeiramente, eu vou definir para vocês o que são achuras. Achuras são linhas ou figuras que têm o objetivo de representar tipo de materiais em áreas de corte em um desenho técnico. O objetivo dessa norma é condicionar essas representações. A condição geral para essa NBR é que numa representação geral de qualquer material deve conter a seguinte achura. 5. Condições específicas. 5.1. As achuras devem ser traçadas em linha estreita, conforme a NBR 8403. 5.2. As achuras são formadas por linhas inclinadas a 45 graus em relação às linhas principais do contorno ou eixos de simetria. As achuras em uma mesma peça são feitas sempre numa mesma direção. O detalhe desenhado separadamente de sua vista deve ser chamado de achurado na mesma direção. 5.4. As achuras nos desenhos de conjunto em peças adjacentes, ou seja, peças que estão juntas ou muito próximas umas das outras, devem ser feitas em direções opostas ou possuírem espaçamentos diferentes. 5.5. As achuras em uma mesma peça composta, seja essa soldada, rebitada, remanchada ou colada, são feitas em direções diferentes. 5.6. As achuras em peça composta, quando representada em desenho de conjunto, ou seja, quando elas são representadas como se fossem uma peça só, devem ser feitas numa mesma direção, como se essas realmente fossem uma peça só, uma peça simples. 5.7. As achuras deverão ser espaçadas em função da superfície a ser achurada. 5.7.1. Conforme a NBR 8403, o espaçamento mínimo para achuras é de 0,7 mm. 5.8. As achuras, numa área muito grande, podem ser limitadas às extremidades da peça, deixando o centro em branco. 5.9. A achura tem sempre a mesma direção, mesmo que a figura tenha cortes paralelos. 5.9.1. Quando for preciso representar dois elementos alinhados, as achuras têm a mesma direção, mas suas linhas se desencontram. 5.10. Quando for preciso escrever na área rachurada, a rachura deverá ser interrompida. 5.11. Em peças de espessuras finas, as rachuras podem ser substituídas pela ação de enegreci-las. 5.11.1. Assim, peças adjacentes devem ter um espaçamento em branco de no mínimo 0,7 mm. 5.12. As rachuras podem indicar o tipo de material. 5.12.1. Há tabelas de rachuras específicas para alguns materiais. 5.12.2. Outros tipos de rachuras podem ser usados para designar outros materiais, desde que tabeladas antes.